Boa tarde. Baruch atah Adonai. Shlomo Amelech, no quarto ano do seu reinado, a gente pulou para o quarto ano, depois a gente vai voltar para o início do reinado. O Tanakh não segue necessariamente a ordem cronológica, segue a ordem de lições importantes. A cronologia é mais importante em relação ao contexto. Então, o Shlomo Amelech, ele estava no seu quarto ano de reinado, mas demorou entre quem vem acompanhando as histórias, tinha, quando eles entraram em Israel, onde eles faziam sacrifícios, onde era o Beit HaMikdash, então eles tinham no deserto, eles tinham um Mishkan, depois entraram em Israel, aquele Mishkan ficou lá estacionado por um tempo, no lugar chamado Gilgal, depois construíram um Mishkan de pedras, lugar chamado Shiloh, que é onde acontece aquela famosa história de Haná, que vem rezar com Eli, etc. E esse Mishkan em Shiloh, ele foi destruído pelos Plishtim. Quem lembra, eles roubaram o, a arca sagrada, etc. E aí, depois que ele foi destruído, demorou 60 anos até que o Beit HaMikdash finalmente fosse construído. Então passa a época do Shaul, Davi, etc., até que vai ser reconstruído agora finalmente é, o Beit HaMikdash. Vaticano? Vaticano. Sim. Não, é melhorar. Foi mais urgente agora. Ok. Então, Shlomo Amelech, agora ele vai começar a se preparar para construir o templo. A gente vai ver isso logo mais adiante. Mas nesse interim, desses 60 anos, eles tiveram, não era exatamente um Mishkan, mas sim um altar, em dois lugares, Nov e Givon. Dois lugares, depende da época. Primeiro Nov, depois Givon. E durante esse tempo, foi permitido para o povo judeu fazer sacrifícios em qualquer lugar, fazer um sacrifício caseiro. Isso chama Heter Abamot, a época de permissão de Bamot. Bamá em hebraico é um palco, ou seja, um patamar mais elevado. A pessoa poderia pegar uma pedra no seu quintal, em cima dessa pedra ele fazia um sacrifício para Hashem. Isso depois que o templo foi destruído, ou enquanto aquele Mishkan estava de pé, é proibidíssimo. É uma prática idólatra. E depois que o templo foi construído, nunca mais pôde se fazer dessa forma. Mas durante esse período, como não tinha um Mishkan digno, então era permitido fazer dessa forma. Mas não era o ideal. O ideal é você ir até o templo que tinha na época, por menor que seja, por mais temporário que seja, você fizesse lá. Shlomo Amelech, ele tinha a prática de fazer esses korbanot em qualquer lugar. Era permitido. Só que não era tão bom, não era tão legal, porque podia, numa época onde a idolatria era tão comum, podia se confundir facilmente com a idolatria. Era o tipo de coisa que as pessoas faziam. Então, depois de fazer isso por um tempo, ele decidiu, talvez para compensar ou para se desculpar e etc., ir até o altar de Hashem e lá dar tantas aulas juntos para Hashem. Como vai? Tudo bem? Como vai? Esse eu não conheço. Sentem, fica à vontade. A reza vai ser lá embaixo, mas fica aqui para a aula, depois a gente desce. A reza lá embaixo. A reza vai ser Hoje. o bolo em cima, faz uma brachá. Baruch. Ele estava lá embaixo. Boré. Amém. Entra, por favor, senta. E aí ele vai visitar aquela grande Bamá, ou seja, o grande altar que tinha em Givon, e lá ele faz, num único dia, 1000 sacrifícios.
Inauguração, não é? Não. Não, não é inauguração nenhuma. Não estou falando ainda do Beit HaMikdash. Ele vai lá e oferece para Deus 1000 sacrifícios. O rei Salomão, Shlomo Amelech. Por favor, sente-se. Então, qual era o objetivo? Então, o objetivo da viagem era, talvez, compensar aquilo que ele estava vindo e fazendo esses sacrifícios caseiros, mas ele também estava tentando atingir um nível espiritual mais elevado. Só deixar claro que só mandar presentes para Deus, Deus não aceita. O presente tem que vir com a boa intenção. Então, ele vindo trazer o presente não é uma forma de suborno, Deus nos livre, e sim uma forma de se aproximar de Akadosh Baruch Hu. Junto com isso, ele também fez 40 jejuns, Shlomo Amelech. E aí que começa aquela famosa história do sonho profético que ele tem, que Deus oferece para ele e pergunta, peça qualquer coisa que eu vou te dar. Daí, foi naquele momento. Se foi só por esse mérito ou não, mas foi alguma coisa que aconteceu. Aquilo com certeza ajudou. E Hashem, então, aparece para ele, vamos elaborar agora nesse sonho profético, e Hashem pergunta para ele, me fala, o que você quer e eu vou te dar. O que vocês pediriam? Hashem? Saúde. Saúde. Boa. Ótimo. Um pouco de paz, tranquilidade, pagar as contas. Dinheiro para pagar o plano de saúde. $1 milhão de... Se você já está falando, esse é o erro, você já está falando com Deus, para ele não custa. Você pode pedir um pouco mais que pagar o plano de saúde, né? Já dá para pedir. Não precisa ser mesquinho. Deus pode dar tudo. Se é para pedir, pode pedir bastante. Não gasta. Pedir vida eterna. Boa, pedir vida eterna. Mashiach chega, vamos ter vida eterna. Melhorou. Está melhorando. O Shlomo Amelech, ele pediu sabedoria, como todo mundo conhece. Certo? Mas aqui vem o detalhe. Que o motivo e como ele justifica, como ele explica para Hashem, é um motivo muito nobre. Não é que ele queria sabedoria para ele ser sábio. Ele fala, Hashem, você me colocou na posição de rei do povo de Israel. Lembrando que rei do povo de Israel não é o rei como a gente conhece, que a gente estuda na escola, na história da humanidade, que é o rei que ele manda. Ele tem todas as regalias, ele faz o que ele quer, ele faz festa. Não é essa a posição do rei. O rei judeu ele está lá para julgar o povo, para resolver todos os processos, para trazer a paz. Eventualmente, se está de guerra, ele faz também. Mas ele está para aproximar cada um e um para Hashem. O Moshe Rabbeinu, o que ele fazia o dia inteiro? Recebia as pessoas. O Amelech também sabia que essa missão dele, ele começou com quantos anos? 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, ele começa essa missão. Ele fala, Hashem, você me colocou numa posição que é muito difícil você ter o tempo necessário. Não. Não, a ele ou o Amelech? Vamos daqui a pouquinho. E aí, ele está lá para resolver os problemas. E se não tem, é difícil você ter a atenção necessária que cada indivíduo, que cada ser humano precisa. É difícil a gente dar aquela atenção que cada um realmente merece. A gente está com a cabeça em outro lugar. Imagina se tem uma fila enorme atrás. Vamos, isso aqui já conhece. Tchau, tchau. Sei quem conhece médico de hospital público, né? 300 pacientes por dia. Você acha que ele vai ter a condição, não é nem por falha dele, né? Mas é o que é o tipo de emprego, da maneira que foi feita, ele é obrigado a agilizar. Não tem jeito. Shlomo Amelech, ele fala, Hashem, eu quero julgar e julgar da maneira correta. A Torá coloca uma espada no pescoço de um juiz que julga de uma maneira errada. A Torá cobra vidas de um juiz. É uma responsabilidade muito grande. Então, Hashem, eu peço uma coisa, me dê sabedoria, um coração sábio, para eu poder julgar o povo. É isso que ele pede. E você vai me dizer, não, mas eu já te dei a sabedoria. Sim, você já me deu sabedoria. E não é um tipo de pedido que você dá com facilidade. Você pede dinheiro para Hashem, talvez ele te manda. Mas mudar o teu QI não é uma coisa simples.
Mas fala, olha, Hashem, foi você que me colocou nessa posição, agora você tem que arcar com as consequências. E Hashem, ele vira e fala, eu gostei muito do teu pedido. E já que você pediu de maneira correta, você fez o pedido correto, todas as outras coisas que outras pessoas poderiam pedir, você vai ter também. E com a sabedoria, você vai ter paz, paz com as outras nações. Os outros reis vão vir te visitar, vão trazer presentes, vão te enriquecer e você vai ter então todas as bênçãos. Qual que é a mensagem que a gente tira daqui? Em Yiddish se fala Nishmit Koyach, Mitmoyach. Não tem inteligência artificial, né? É. Ajuda, mas atrapalha, como tudo. Tem que tomar os cuidados, mas é fantástico para certas coisas. Então, não é com Koyach, Koyach é força, e sim com Moyach, Moyach é cérebro, com inteligência. Então, você tem que... Não é Koyach, estou falando. Moyach. Moach, mas é Moach. Moach. A Kop, a Guta é Kop. Então, a gente tem que se esforçar para a gente ter sabedoria. E quando a pessoa fala, não, mas eu preciso pagar as contas, eu preciso saúde, preciso... A Torá deu para a gente, você não precisa ser o Shlomo Amelech para conseguir ter esse presente divino. Deus fala, estuda a Torá. A Torá vai te trazer sabedoria. A Torá vai te trazer conexão com Hashem. E, consequentemente, a Torá vai te trazer melhores escolhas nos negócios, melhores decisões na família, melhores relações com as outras pessoas. Então, essa história de Shlomo, que ele sonhou, tudo bem, ele ganhou numa proporção enorme, mas cada um de nós pode concretizar esse sonho, essa profecia que Shlomo Amelech ele teve de Deus, quando a gente estuda a Torá. A gente tem essa capacidade, a gente refinar nossa maneira de pensar, se conectar com a Torá, isso vai permitir que a gente tenha julgamentos melhores, não só dos outros, mas, de maneira geral, todos os nossos afazeres. Essa é a mensagem aqui do Shlomo. Tem uma passagem no Midrash muito bonita. Rabbi Yossi ben Halafta, um sábio da época do Talmud, a filha dele, uma nobre romana, fez para ele a seguinte pergunta. Tem um versículo nos profetas, no livro de Daniel, que diz o seguinte: Hashem dá sabedoria aos sábios. Aí ela perguntou, peraí, não entendo. Ele já é sábio, seria mais justo, ou teria mais sentido você dar sabedoria aos tolos, aos burros. Por que será que o Passuca, ele diz que Hashem... Hã? Não vai adiantar. Boas, quem é tolo demais não vai adiantar, mas se Deus der sabedoria, ele vai sair ganhando. Então não é que não vai adiantar. Se Deus der sabedoria, ele vai usar. O problema é o seguinte, então o sábio respondeu da seguinte maneira: se duas pessoas vêm te pedir um empréstimo, um é rico e o outro é pobre, para qual dos dois você vai emprestar? Com mais facilidade. Você tem a mitzvah de emprestar e o pobre que precisa mais, estou dizendo, mas você, nobre romana, quem você confia mais? Aí ela falou, obviamente, para o rico. O rico tem mais chance de devolver, tem condições de devolver. O pobre vai gastar, e se gastar, não vai pagar. Ela não falou isso, mas o pobre provavelmente não vai saber usar aquele dinheiro e investir ele adequadamente. Não vai conseguir tornar ele algo que traga mais dinheiro. Então, eu vou preferir emprestar para o rico. Então, essa foi a resposta que o sábio deu para ela. Se eu der sabedoria, se Hashem der sabedoria para o pobre, para o tolo, ele é tolo. Se ele é tolo, ele vai usar a sabedoria dele para quê? Para tolice. Ele vai ser sábio, mas ele vai usar isso para manipular os seus próprios interesses. Se eu der sabedoria para o sábio, mais sabedoria para o sábio, ele vai saber aplicar ela e usar ela melhor ainda. Então, essa é a ideia que a Hashem deu para Shlomo, mais sabedoria. Então, aqui a gente vê uma coisa curiosa,
de que Hashem, a gente pode criar um círculo virtuoso, que significa, quanto mais você estuda a Torá, mais você vai saber. Mais você vai saber, mais curiosidade você tem. Mais você vai saber. Você vai criando esse vício positivo. É isso que é, assim a pessoa deve ser viciada. Coisas boas. Vício no estudo, vício em fazer coisas boas. Porque se Hashem lhe dá dinheiro para o rico, se ele dá sabedoria para o sábio, ele vai saber usá-la adequadamente. Se você dá para o tolo, então é bom que o tolo deixe de ser tolo e começa a estudar. Aí, quem sabe, ele vai ganhar mais. Fala. No meio de um tolo, falando de um tolo numa cidadezinha da Polônia, tinha um que riam dele, sempre gostavam dele, que ele é meio abobado. Colocavam na mesa. Ok. E quando ele acorda, ele começa a perceber imediatamente que ele realmente se tornou com uma sabedoria muito grande. A sabedoria que ele pediu, uma sabedoria prática, uma sabedoria de Torá, uma sabedoria de poder julgar as pessoas. Mas Hashem deu para ele uma sabedoria incomum, inclusive de entender várias ciências e das mais difíceis, inclusive a comunicação dos animais. Seja lá o que isso significa, mas ele conseguia entender o que os animais eles falavam. E quando ele acorda, ele começa a entender a língua dos animais. Se fosse eu, ia achar que está mexigna, né? Você fala com Deus, mas se Deus responde para você, ou você é profeta ou está mexigna. Vamos lá. Então, a gente pode parar e analisar por que será que Deus deu para ele esse conhecimento dos animais. Que diferença vai fazer para ele? Você quer saber ciências, matemática, história, geografia, biologia, cosmologia, astrologia? Bem, é uma ciência. Mas saber a comunicação dos animais? Possivelmente, a ideia de saber a língua dos animais, acho que num sentido mais profundo e mais espiritual, não é ele saber se o passarinho está falando estou com fome ou não estou com fome. Que diferença vai fazer para ele? Vai ter dor de cabeça. Já tinha 1000 esposas para ele escutar, conversando. Imagina. Agora tinha que escutar os passarinhos também. A gente, quando escuta uma língua que a gente não entende, o cérebro desliga. Aí você consegue se concentrar. Você está num lugar que fala outra língua, você não. Agora, você fala a tua língua, você está tentando entender, você não consegue se concentrar. Então, imagina, você está aqui, você começa a escutar o pássaro, começa a escutar o cachorro, opa, você não consegue, é igual hoje em dia o celular, né? O tempo todo está tocando. Então, que vantagem é essa de saber a língua? Os idiomas, a língua e etc. Mas eu acredito que a maneira que Hashem deu para ele a sabedoria é uma sabedoria divina. A sabedoria divina, ela parte do espiritual para o material. A sabedoria divina, assim como está escrito que quando Yosef estava no buraco, vem o anjo e ensinou para ele, da noite para o dia, quando ele ia ter que se transformar logo no vice-rei do Egito, 70 idiomas. Assim, peraí, quem consegue aprender tão rápido? É uma sabedoria espiritual. Hashem, ele olhou na Torá e criou o mundo. Não é que ele criou o mundo, depois fez a Torá para poder te guiar. Não, ele fez a Torá, existe a Torá, e a partir dela criou o mundo. Então o mundo só pode refletir o que está na Torá. Se você conhece a Torá, você consegue entender o mundo. A sabedoria dos sábios, da Torá, não é que Deus deu para ele uma aula de ciência rápida, deu uma aula de história rápida. Deus deu para ele o conhecimento divino, que a partir dele, ele consegue enxergar o mundo todo de uma outra forma. Então, ele vai olhar para a planta, ele vai olhar, uma vez que ele estudou a essência espiritual da planta, ele também vai entender toda a biologia e o funcionamento daquela planta. Assim com os animais e assim com todas as outras matérias. E assim a gente vê que os grandes sábios, tinha aqui 2 anos atrás, não esse último Shavuot, 1 ano e meio atrás, veio aqui um dos organizadores aqui, voluntário da Salah, ele contou uma história que o Hazon Ish, famoso sábio do século passado, e veio para ele uma pessoa e com um problema muito sério de saúde, e o Hazon Ish fez para ele todo um desenho. Ele falou: a cirurgia que você tem que fazer é por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Fez todo um desenho. O cara achou que era uma brincadeira, achou que o rabino, como que o rabino sabia? E ele mostrou para o médico, e o médico ficou completamente pasmo. Ele falou: não tinha pensado nisso. E quem foi que deu para você esse desenho? Quem foi o professor de Harvard que deu para você esse desenho?
E garanto que esse rabino nunca deve ter aberto um livro de medicina na vida dele. Mas ele estudou a Torá. E a partir da Torá, eu não sei te dizer como, mas quem tem o conhecimento profundo da Torá, ele vai conseguir enxergar isso em todos os lados. Então, falar a língua dos animais parece uma questão de uma historinha de criança. Estuda, entende os animais, que legal. Entender os animais significa ele conseguia entender e perceber a presença divina em tudo que estava ao seu redor. Ele ouvia o galo cantando, ele entendia, poxa, como dizem nossos sábios, a hora que ele canta está ligado com a hora que os anjos, eles trocam de guarda lá em cima, Masechet Brachot atrás. Então não é que ele ficava escutando o galo cantar, ele entendia que esse galo era um reflexo do que estava acontecendo espiritualmente. Consequentemente, ele entendia o que ele estava falando. Então não só o que ele estava falando, estou com fome, mas assim, o que eu estou com fome, tá, na verdade, é um reflexo do que está acontecendo espiritualmente. Então não é que ele tinha muita coisa, muito barulho atrapalhando ele. Pelo contrário, a vida dele tinha uma sintonia total e absoluta. Ele escutava o vento soprar, e aquele vento, como você tinha David Amelach, que tocava a harpa dele, ele escutava o vento, ele entendia o vento. O que ele entendia o vento? Ele conseguia viver, enxergar o mundo de uma única maneira. Saber que existe um único dono e não tem aqui o barulho das crianças berrando, aqui outro conversando durante a aula e outro que chegou depois. A gente fica mexigna, né? A gente é mexigna, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não, pelo contrário, ele tinha um único foco. E esse foco abrangia tudo. Então ele entendia os animais, entendia o vento, ele conseguia, tem a história famosa que ele conseguiu falar com o chefe dos demônios, etc. História bizarra, falar com o chefe dos demônios. Mas ele tinha o contato, a partir da Torá e da sabedoria extraordinária que Hashem deu para ele, através da Torá, ele conseguia enxergar todas as camadas da realidade, do espiritual até o físico. A famosa passagem que o próprio Shlomo ele escreve, um dos livros dele, acho que está em Kohelet ou em Mishle, ele fala que ele dava 3.000 parábolas, 3.000 exemplos para uma ideia. O que quer dizer isso? Então, quem lê isso de maneira superficial entende, eu quero comunicar uma ideia, então eu não tenho como explicar ela, eu vou dar um exemplo, vou contar uma historinha. Mas ele conta a história que aconteceu com o peixe, depois conta o que aconteceu com o leão, depois acontece com o elefante. 3.000 histórias diferentes para a mesma ideia. Isso não é sabedoria. Você contou a mesma história. As 3.000 histórias que ele contava não eram horizontais. Eram verticais. Por quê? O conceito que ele ia transmitir era tão profundo que precisava de um exemplo. Mas era tão profundo que precisava de um exemplo. Era tão profundo que precisava de um exemplo. 3.000 níveis. Ou seja, o nível de inteligência dele era 3.000 pontos de QI, vamos chamar assim, acima da média. E não só isso, o verdadeiro sábio é aquele que consegue não só entender sozinho, mas conseguir explicar para um bebê, para uma criança, na linguagem dela, a mesma ideia que ele entende na sua cabeça. Isso é uma sabedoria tremenda. Então, o que essa ideia traz para a gente? Que ele entendia cada nível da escala. Ele conseguia conversar com um médico, com um cientista, com uma criança, com um bebê, até com um animal. Ou seja, ele tinha dentro dele todos os níveis, todas as camadas da realidade. Por quê? Porque tudo, na verdade, é um reflexo da Torá. Tudo é um reflexo de Hashem. Hashem está em todo lugar. Nós, com a nossa visão limitada, a gente não enxerga. É um pássaro. É o vento. É uma criança. É um estudo. E a gente não percebe. O estudo da Torá, isso aqui agora vem a lição para nós, o estudo da Torá nos condiciona para cada vez mais a gente conseguir enxergar o mundo todo como um reflexo de Hashem. E assim você vai entender, Ayom Aui Hashem Echad, Shmo Echad. Vai ter o nome de Hashem, vai ser um. Você vai enxergar em todos os detalhes da criação que isso é um reflexo de Hashem. Acontece uma coisa boa, reflexo de Hashem. Acontece algo que não é bom, ainda assim, aparentemente não é bom, você ainda vai ter essa capacidade de enxergar além daquilo que está lá, se apresentando, e você vai entender que isso também é um reflexo daquilo que Hashem está mostrando para a gente. Essa é a verdadeira sabedoria. Acho que esse é o sentido de entender a linguagem dos animais. Isso também se representa no próprio nome dele, Shlomo. Shlomo é paz. É uma pessoa que tem essa capacidade, ele não vive em conflito, ele vive em paz.
Não existem ideias conflitantes, não existem situações conflitantes. O mundo é uma única coisa, a presença de Hashem. E também Shalom, Rei. Rei, a gente canta naquela música Echad Miodea em Pesach, Hamisha Miodea, Hamisha, como Shei Torá, muito bom. 5 livros da Torá. E, na verdade, os 5 livros da Torá tem muito mais livros da continuação, Talmud, Tanakh, etc. Mas os 5 livros, eles contêm toda a Torá dentro deles. Então, ele se tornou Shalem, tornou completo, ou seja, ele tinha a compreensão total dos 5 livros da Torá. Se você tivesse a compreensão total, você, consequentemente, vai ter toda a compreensão de todo o resto. O nome dele já representava isso também. Agora a parte conseguiu. Sim, então a paz, eu já comentei outro dia, a paz, ele conseguiu ter a paz. Mas justamente essa ideia da paz, a consequência desse nível de compreensão é de que não existem conflitos. Não tem outros povos que estão contra. Estão contra porque eles não conseguem enxergar. A briga só existe porque eles não conseguem enxergar o outro lado. O que ele fazia o dia inteiro? Resolvia conflitos. Como que você resolve um conflito? Permitindo que cada um enxergue o lado do outro. Você se colocar no lugar do outro. Então, um verdadeiro sábio, ele vai conseguir criar essa percepção. Por isso ele conseguiu trazer a paz. Faz sentido? Ok, vamos lá mais um pouquinho. Então, só dar a introdução. Só dar a introdução, que agora vai vir o julgamento mais famoso de todos os tempos, que é aquele julgamento das 2 mulheres que tiveram cada uma seu bebê, e uma vai acusar a outra que roubou, o bebê morreu, e uma vai acusar a outra que a outra pegou o bebê, que o bebê dela é o vivo e o outro é o bebê morto. Mas a gente vai na próxima aula, se eu quiser analisar essa história com mais profundidade, não apenas como uma criança que entende a história, que mandou pegar a espada, corta no meio. A história conta que tinha uma história parecida, contei da outra vez, não? Que tinha 2 moças que eram primas, e as 2 chegaram na idade de casar. Então, naquela época, mandaram uma carta para a grande yeshiva e pediram para mandar 2 rapazes. E aí vieram 2 rapazes, conheceram, cada um conhecia a sua, e já estavam quase fechando o shido. Só que de repente um dos meninos foi embora, pegou o trem e foi embora. Aí eles chegam no rabino perguntando, brigando: esse é o meu genro, esse é o meu genro, esse é meu genro, esse vai ser meu genro. E aí o rabino fala: traz a espada. E uma fala: corta. Fala, essa é a sogra. Ok, essa piada a gente vai continuar semana que vem, se Deus quiser. Aliás, quinta-feira.